Você já parou para pensar como o seu celular consegue fazer o pagamento das suas compras sem a necessidade de utilizar o seu cartão fisicamente, de forma segura e prática? Pois então, vamos decodificar essa solução. Me chamo Henrique Eloy, sou especialista em meios de pagamentos. Bom, bora lá. Por trás desse mecanismo, dessa tecnologia, existe um conceito que é muito importante, chamado tokenização. Que nada mais é do que uma forma de esconder, ou seja, substituir os dados sensíveis do seu cartão, como o número do cartão, a data de validade e o código de segurança, por um valor que representa o seu cartão. E a grande vantagem de utilizar um cartão tokenizado é que torna todo o processo de compra mais segura. Ou seja, toda vez que você fizer um pagamento, tanto online ou fisicamente utilizando seu celular, na verdade o que é trafegado, ou seja, o que é transportado pela rede, não é o número do seu cartão, né? São os dados ali do seu cartão, mas sim esse valor, que é o token. Ou seja, com isso, o processo se torna seguro, porque vamos supor que se um hacker ele consegue ter acesso, enfim, interceptar ali o seu pagamento. O que ele vai ter acesso, na verdade, é só o token. Então, que fora de contexto não representa nada para ele nem sabe o que significa aquele valor. E a trajetória dessa solução, dessa tecnologia, começou em 2001 e foi evoluindo, foi amadurecendo, até que em 2014 a AMV e a Apple conseguiram chegar numa padronização e lançar o primeiro celular com essa tecnologia, né, utilizando pagamentos de cartão por aproximação, né, utilizando o celular. E, inclusive, a Mastercard, ela pretende até 2030, ela tem uma meta, até 2030, que é transformar todas as transações de pagamentos com cartão de forma tokenizada, garantindo, assim, maior segurança para toda a indústria. E para que isso tudo funcione, existem alguns participantes que se envolvem nesse fluxo, como, por exemplo, o usuário, o estabelecimento, que pode ser um estabelecimento físico ou virtual, como, por exemplo, um posto de gasolina, que seria físico, né, ou virtual, como um Mercado Livre, por exemplo, e também o adquirente, que ele é o credenciador, ou seja, ele é responsável, né, por conectar ali o estabelecimento, o usuário e a bandeira, né, a bandeira que eu digo Mastercard, Visa, Elo, entre outras. Também um participante muito importante chamado banco emissor. Seria, né, por exemplo, o Nubank, o Itaú, o Recarga Pay, entre outros emissores do mercado. E dentro desses participantes, um que tem uma função muito importante ali, que seria, obviamente, a bandeira. Também podemos chamar dentro desse fluxo de TSP, que é Token Service Provider. Então, ela que faz todo o gerenciamento ali do token, ela que transforma, de fato, o número do cartão em um token. Ou seja, ela digitaliza, né, ali o número do cartão, né, os dados sensíveis do cartão, e transforma ele no token. Existe um processo chamado provisionamento. O que é o provisionamento? Exatamente o momento onde o usuário, onde, né, o comprador ali, ele consegue fazer ali, cadastrar, registrar, né, esse cartão numa carteira digital, por exemplo, né, no Google Pay ou, por exemplo, o Apple Pay. Então, temos duas formas que são utilizadas ali para fazer esse provisionamento. A primeira é o Pushing Provisioning, que nada mais é do que uma forma onde o usuário pode startar esse fluxo a partir do app do banco. Então, por exemplo, quando você entra no seu banco emissor, né, você pode ir até a tela ali onde tem o seu cartão, e tem sempre um botão ali, por exemplo, adicionar a Apple Pay, ou adicionar a wallet do Google, ou a carteira do Google, ou a Samsung Pay também. Então, de acordo com o tipo de device que você usa. Se você usa a Apple, vai aparecer lá, obviamente, um botão para você adicionar na Apple Pay. Se você utiliza um celular Android, pode ser a carteira do Google, ou também Samsung. Outra forma de provisionamento, acho que o próprio usuário, de forma manual, acessa ali a carteira digital, né? Por exemplo, acessa ali o aplicativo da Apple Pay e digita de forma manual o número do cartão, data de validade, CVV, entre outras informações. Eu, como usuário, por exemplo, do Android, eu posso acessar, né, a carteira do Google, adicionar as informações do meu cartão. Com isso, o Google ele se comunica com a minha bandeira, por exemplo, pode ser a Mastercard, se comunica com a bandeira, e a Mastercard, por sua vez, se comunica solicitando a autorização desse provisionamento para o banco emissor.
E o banco emissor ele faz, obviamente, uma análise, valida se esse cartão existe, ou seja, ele valida a saúde daquele cartão, né, se ele não está bloqueado, se não está cancelado, se o usuário está ok. E com isso ele autoriza ou não o provisionamento desse cartão. E todo esse fluxo envolve também uma análise de risco, onde, por exemplo, o banco emissor, junto, obviamente, com a bandeira, né, e com a carteira digital, podem validar se há algum tipo de risco para esse provisionamento. Caso haja necessidade, caso eles identifiquem algum tipo de risco, é startado um processo de identificação, né, do cliente do banco, utilizando um processo de ID&V, onde a bandeira solicita a carteira digital, ou seja, a carteira do Google, por exemplo, e o usuário informe um valor, informe um código, né, um processo de OTP. Então, para fazer a validação de todo esse processo, há uma análise de risco também. Então, pode ser, durante esse processo, pode ser que o banco emissor, junto com a bandeira e também com a carteira digital, identifique algum risco ali para esse provisionamento, para a autorização desse provisionamento. Dessa forma, é startado um processo de identificação, ou seja, de autenticação do usuário que iniciou esse processo de provisionamento. E, por exemplo, num fluxo, o emissor ele devolve para a bandeira, né, durante o pedido que a bandeira faz para fazer essa autorização, se sim ou não, o banco emissor devolve para a bandeira fazer essa confirmação do usuário. Com isso, a bandeira, junto com a carteira digital, solicita para o usuário como ele quer ser autenticado. Pode ser via um SMS, ou via e-mail, ou uma ligação, enfim, tem alguns processos. Tá? Dessa forma, a bandeira ela gera um código e envia esse código para o emissor. O emissor, por sua vez, pega este código e devolve, envia de acordo com a forma que o usuário iniciou e selecionou, né, lá na carteira, se ele quer receber esse código via SMS ou e-mail. Então o usuário recebe esse código, ele pode copiar esse código ou digitar esse código na carteira digital. A carteira digital manda esse código para a bandeira e a bandeira vai e valida se é o mesmo código. Dessa forma, ela notifica, se o código estiver ok, ela notifica o emissor. A carteira digital, neste momento, agora detém o token daquele cartão daquele usuário. E como funciona o pagamento? Ou seja, a partir do momento que o emissor ele autoriza que a carteira digital tenha o token daquele cartão, se o usuário for fazer a sua compra, o que trafega, né, o que a carteira digital envia para a bandeira, não é mais o número aberto do cartão, e sim o token. Porém, quando a bandeira recebe, né, ou o TSP ele recebe esse token, ele consegue fazer o processo de destokenização, ou seja, abre ali, né, aquele token, e abre e retorna ali os dados do cartão, envia para o banco emissor. Com isso, segue o fluxo padrão de autorização. O banco emissor consegue validar o cartão, se está bloqueado, se tem saldo, a senha, etc. Todo o processo tradicional de autorização. Resumindo, o número do cartão é como se fosse a senha do banco, né? Ou seja, é um dado, uma informação importante e sensível, não pode ficar exposta em lugar nenhum. Tá? Então, por isso que a importância do token, ele pode ser trafegado, né? Ele esconde esses dados e pode ser trafegado de forma segura. Um exemplo, em carteiras digitais, a todo momento que você utiliza ali, utilizando a tecnologia de NFC, né, que você aproxima o seu celular num POS, é gerado um token único. Então, após a conclusão daquele pagamento, aquele token expira. Então, tornando tudo muito mais seguro. E nunca é vazado os dados do seu cartão. E tudo isso é para evitar fraudes, garantir, né, também todo o funcionamento correto da cadeia de forma segura e prática. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Abração.